o Bahia queria. E como falou, o Bruno bem falou, o Gianluca tomou conta do meio. Se vocês não sabem, o Gianluca estava assinado o empréstimo com o Internacional. Eu lembro. E o Santos, eu estava na época, era o jogador que eu queria para substituir o Arantes naquele momento. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bill Bahia. Eu sou o Bill Bahia, o seu YouTube favorito. Vamos ver como foi a repercussão aí do nosso triunfo ontem, né? Da nossa goleada que a gente deu aí no Grêmio, lá no Rio Grande do Sul aí. E outra coisa massa aí, né? Que um ex-jogador do Internacional revelou que o Gianluca estava já assinado aí, né? Com o Internacional. Porém, ali no final ali acabou desistindo e assinando com o Bahia, né? Um fato interessante aí que a gente conseguiu ganhar uma disputa contra o Inter aí, com um grande jogador aí que foi o Gianluca, né? Mas ele também fala um pouco aí. Só não gostei quando ele falou que só o Grêmio tava desfalcado. Pô, a gente sem Everton Ribeiro, sabe? Tanto desfalque. Mas gostei dos análises dele aí. Veja você mesmo o que foi que eles falou e deixa aqui nos comentários se você concorda com o que foi dito ou se você acha que é muito mimimi. Eu acho que tem um pouco de cada um, mas já vai deixando um like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Tomou uma roda, senhor Luiz Mário. Cara, o Grêmio fez, eu acho que foi a pior partida do Campeonato Brasileiro. Esse ano o Grêmio não se encontrou, praticamente todos os jogadores muito abaixo do esperado e é preocupante, né? É preocupante porque você vê um Grêmio que quando perde um, dois jogadores, como cai, principalmente a parte técnica do Grêmio cai muito, né? A ausência do Arthur, que todo mundo está falando, o Arthur não jogou, o Grêmio não andou. E realmente é verdade, o Grêmio não conseguiu sair de trás com a bola com qualidade. Com a ausência do Arthur, realmente o Grêmio sentiu muita falta. E não foi só o Arthur, né? Pavon continua não rendendo. É um jogador que taticamente ele é muito útil, mas por ele ser atacante, ele precisa de algo mais. Né? É um jogador que precisa melhorar, principalmente atacando o adversário. E aí o Grêmio realmente fez uma partida muito abaixo do esperado. Bruno Soares, um atropelo na Fonte Nova ontem, Bruno. Cara, o Grêmio foi mais do mesmo do que vinha sendo antes da chegada do Arthur, né? Eu acho que o Grêmio é um time com o Arthur e é outro time totalmente diferente sem o Arthur. Ontem, quando no pré-jogo ainda da Band, né, eu comentei o jogo aqui na Bandeirantes, o Marcão me perguntou o que eu esperava da partida. Eu fui muito honesto ao dizer que se o Grêmio empatasse o jogo, eu estaria muito contente. Porque da maneira como o Grêmio estava escalado, e eu não acho que seja culpa do Mano, eu acho que é muito fácil a gente culpar o treinador numa derrota, quando o time não rende, mas ontem o Grêmio estava muito desfalcado. Então quando a gente recebeu as informações que o Grêmio não teria o Arthur, não teria o Alisson, né, o Dodi estava suspenso, até o André Henrique, que no segundo tempo costuma ser uma peça interessante, também ficou fora pelo nascimento do filho, ali a gente já começou a ver que o Grêmio teria dificuldades. Eu não achei que a estratégia pensada pelo Mano tenha sido equivocada, pelo contrário, o Bahia tem bons jogadores, o Gianluca toma conta do meio-campo. O Grêmio foi marcar, foi se defender, colocou o Aravena porque tem uma capacidade maior de marcação do que o Amuso, para ter mais força no contra-ataque também. Só que a estratégia foi por água abaixo quando o Grêmio toma um gol muito cedo. E o Grêmio não estava recuado. Eu vi muita gente falando nas redes sociais que o Grêmio estava muito recuado. Quando o Grêmio toma o gol, pelo contrário, o Grêmio estava com a bola. O Grêmio tinha um lateral, as linhas estavam altas. E o Grêmio erra, não consegue a recuperação, toma o gol, se desestabiliza e vem o segundo gol. Eu achei que faltou postura do time do Grêmio ontem também, no sentido de mais pegada, aguerrimento, disputa. O Mano trouxe um dado na entrevista coletiva que o Grêmio perdeu 60 disputas ontem. Então, quando tu não consegue igualar tecnicamente, que era o caso ontem pelos desfalques, tu tem que igualar na disputa. E o Grêmio não conseguiu nem nesse contexto. Então o Grêmio mereceu, infelizmente, e eu não posso deixar de dizer aqui, embora o Kahneman seja um grande ídolo, todos nós gremistas amamos o Kahneman, e acho que ele vinha jogando muito bem aqui, eu cansei de elogiar ele no programa recentemente, mas ontem ele fez uma partida muito ruim, achei que ele comprometeu, né? Foram pelo menos 3 erros assim graves no jogo, mas não é por isso que eu vou aqui dizer que o Kahneman não serve, que o Kahneman é ex-jogador, que ele tem que sair do time. Ontem ele foi mal, tenho certeza que ele sabe disso também, e o Grêmio infelizmente mereceu perder. Magrão, por que tantos erros apresentados pelo Grêmio ontem? Do meu ponto de vista, o Grêmio, que do meio da temporada para cá, tinha algumas dificuldades porque jogava com 2 volantes de mobilidade. Tá? Acho que se não me engano era Dodi e Edenilson. E não tinha uma consistência firme no meio campo. Com a entrada do Cuéllar e a chegada do Arthur, não quero especificar, falar de nomes, mas de posicionamento em campo. Com o Cuéllar e com o Arthur,
ou com o Noriega ou o Arthur, tu tem uma consistência no primeiro volante que defensivo, que segura ali a frente da zaga, e um volante com mobilidade, que retém essa bola, que faz o time jogar. Ontem, principalmente especial ontem, não é uma crítica, concordo, não dá para criticar o treinador com tantos falsos que teve ontem. Mas jogar com 2 volantes de contenção contra o Bahia é chamar muito o Bahia para o teu campo. Então, iniciou assim. Por vezes você via o Cuejar, não sabia quem saía para adiantar um pouco mais para marcar ou para dar uma opção de jogo, o Cuejar ou o Noriega. E o Edenilson hoje, apesar de eu achar ele um grande jogador, ele não é um cara que segura a bola. Ele é um cara que ataca espaço o tempo todo. Ele não tem essa bola do contato de querer a bola e querer jogar. Ele quer sempre atacar o espaço para infiltrar na área, bem fazendo gols. Eu acho que essa postura muito defensiva no início, depois a perda do Marcos Rocha, ela foi... E aí entrou mais um lateral, mais de contenção. E aí o time ficou muito atrás e deu o que o Bahia queria. E como falou, o Bruno bem falou, o Gianluca tomou conta do meio. Se vocês não sabem, o Gianluca estava assinado o empréstimo com o Internacional. Eu lembro. E o Santos, eu estava na época, era o jogador que eu queria para substituir o Arangues naquele momento. Muito. Joga demais. Ele faz várias funções em campo, não só de segundo volante, outras funções em campo. Só que ontem não tinha muito o que fazer, eu acho, Magrão. Desculpa, Luiz Mário. Pode ir. Só porque o Magrão pegou o ponto. Eu concordo plenamente contigo que jogar com Cuejar e Noriega fica travada a saída de bola, né? Nenhum dos dois tem posse ou infiltra. Só que ontem eu não sei se ele tinha outra coisa para fazer pelos desfalques, né? Eu acho que tem uma questão no Grêmio que eu já identifiquei em outros jogos, que é o Grêmio é um time que recupera mal. Se o Grêmio não mata a marcação na origem, quando a jogada se desenvolve, no momento que você precisa recuperar, ou seja, matar a jogada numa segunda, numa terceira, numa quarta instância, no quarto momento o Grêmio não sabe fazer. Pode pegar os lances do jogo. O Grêmio está sempre correndo atrás de uma jogada que já foi feita. As jogadas do Bahia já foram feitas. A jogada já aconteceu, então tu tem ali o último momento para poder bloquear. O Grêmio não sabe fazer isso. O Grêmio recupera mal a marcação. Eu acho que tem um ponto que o Bruno tocou, gente, que é um ponto bem a se analisar mesmo, tá? Quando o Mano Menezes, e óbvio que eu não contei, mas o Mano tem um scout, aponta que foram 60 duelos perdidos, isso é de uma gravidade enorme. É um time que não compete. Uns 60 duelos é muita coisa. E com o time que entra pra marcar, né? Isso. Foi um time que entrou pra marcar. Isso. Entrou pra fazer isso e não pra fez. Fazer isso, né? Eu achei me chamou a atenção muito, também, muito Luiz. leve, né? Me chamou a atenção a entrevista do Marlon depois do jogo. Porque o Marlon, ele atesta ali qual era o grande risco de quem enfrenta o Bahia, principalmente na Fonte Nova. Linhas altas contra um time que explora muito bem os flancos contra... Gente, era um risco assumido pelo Grêmio. E o Bahia, dentro de casa, ele é muito forte. Pode ver os números do Bahia. O Bahia raramente empatou em casa. Então, o Grêmio sabia que ia pegar um time muito forte, um time de qualidade, bem treinado pelo Rogério Ceni. Só que assim, a gente tem que falar também que o Grêmio, na criação de jogadas, é muito pobre. Né? Principalmente com a saída do Willian, que o Willian tinha melhorado esse lado ofensivo do Grêmio. Com o Alisson. E a saída do Willian também fez muito... o Grêmio sentiu muita falta, principalmente na criação. E aí eu concordo com o Bruno também. O Mano, a culpa do Mano é mínima, porque ele perde muito jogador. O Grêmio não tem uma sequência com o mesmo time, 4 jogos, né? Que é importante ele criar uma casca ali para dar a sequência do campeonato. Então o Grêmio perde muitos jogadores importantes e tem essa dificuldade. Mas aí... Quando tu se perde, desculpa gente, quando tu perde muito jogador, pelo menos mantém o teu sistema. Eu entendo que não tinha ali, mas de repente, não sei, não sou treinador, mas traz o Edenilson para um segundo homem meio campo, mantém o mesmo modelo de jogo com o primeiro volante fixo e um segundo que saia para o jogo. Concordo que perde muito com o Willian. Pelo esquema de jogo do Mano, foi assim no Inter também, quando que tinha o Wanderson, que era essa válvula de escape, trazia todo o time, e aí em alguns momentos, quando o Grêmio esboçou uma reação no campeonato, foi com o Alisson, e depois vinha sendo com o Willian. Esse aí, faz parte do DNA do Mano. Mas aí, né, Magrão, tem aquilo de novo que o Bruno falou. Se tu tem desfalque, tu não tem o Willian, tu não tem Arthur, tu não tem, pra mim o Grêmio, Alisson. Os dois de beirada tu não mal. tem, na maior parte do jogo, a gente minimiza às vezes, porque o lateral, não, é uma liderança dentro de campo. Muito importante. Tu não tem, na maior parte do jogo, Marcos Rocha. Tu não tem, basicamente, só tem o Carlos Vinícius ali, os reforços que foram trazidos para qualificar o time.
Beleza, tu já tem um déficit, já tem uma perda. Gente, segundo pensamento, galera, olha só, o jogo vai se dificultar, a gente tá muito mais próximo de ser o Grêmio antigo do que o Grêmio novo, aí tem o que o Bruno falou, iguala, minimiza, compete, vai na competitividade, Perfeito. aí tu vai pra dividida, aí tu vai pra vencer, mesmo com os desfalques, né, eu acho que isso aí contaram, parte tática, parte técnica, beleza, mas na mentalidade do jogo, 60 duelos perdidos independem, né, dos desfalques. Aí tu iguala Sem dúvida. na hora da Eu competição. acho que gerou um desânimo, Gama, sabe por quê? Eles já viveram isso várias vezes, assim. Tem um jogo que tu entra que tu sabe que tu é inferior ao teu adversário. E que tu precisa marcar prioritariamente e quem sabe tu vai fazer um gol, né? O Carlos Vinícius é um cara de área, tu tem uma oportunidade, tu faz um gol. E eu acho que o Grêmio entrou com esse pensamento, de marcar, de esperar o Bahia, primeiro administrar, para depois numa escapada fazer um gol. Só que quando tu toma um gol muito cedo, Não, e olha como tomou o a gol, estratégia vai por água E abaixo. aí que tu tá falando, Bruno, quem faz falta num jogo desse? O Marcos Rocha. Sim, para dar calma pro time. Porque né? o treinador Muita de fora não falta de consegue gritar e consegue... E o Marcos Rocha é esse cara. Sim. Que vai acalmar o Gustavo, que vai acalmar os meninos do meio campo, da frente. Esse jogador é importante. Essa liderança em campo, ela é meio que escondida, não parece muito para grande... Mas ele ali tá o tempo todo... É isso aí, galera. Isso aí foi um pouco aí do que foi falado aí pelos donos da bola do Rio Grande do Sul, né? Era massa quando tinha os outros dois torcedores, né? O torcedor do Grêmio e do Internacional, que os caras ficavam pistola. Mas botou dois jogadores aí, é bom também, né? É bom ter a visão deles. Como eles falaram, e o Grêmio, cara, foi um dos times que não conseguiu competir com o Bahia esse ano, né? Tanto lá no Sul, que a gente perdeu de 1-0 lá, graças àquele pênalti Mandrake, mas o Grêmio não conseguiu jogar com o Bahia lá também. O Grêmio fez o gol e aí se segurou com sua defesa ali, Kahneman em um ótimo dia, né? O Volpe agarrando tudo, e aí conseguiu segurar aquele 1-0 ali e ganhou o jogo. Mas o Grêmio também não jogou bem contra o Bahia lá não, sabe? E na Fonte Nova foi dominado mesmo, cara. Foi dominado. E, como eu disse, né? Quando a gente perdeu na quinta-feira, o que deixa pra mim de alento aí pro torcedor é que o Bahia jogou bem com o time desfocado, então garante que o Bahia vai continuar jogando bem. E aí no jogo seguinte o Bahia já vem, já ganha o Grêmio, já volta a jogar bem em prova que de fato o Bahia só tá crescendo, cara. Sabe? O Bahia só tá crescente aí, as derrotas vão vir. Mas um fato é que o Bahia só tá crescente aí. E uma coisa aí interessante que ele trouxe aí foi o negócio do Jean Lucas deixar de ir pro Internacional pra ir pro Santos, né? Que foi uma coisa aí, pra ir pro Bahia, né? Que foi uma coisa aí muito massa aí que ele falou. Mas é isso aí, galera. Já vai deixando o like, seguindo o canal e até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.